eu sou Iris Meira, estamos aqui com mais um programa Gerenciamento Pessoal e no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema relevância. Vamos falar de um assunto que envolve o cuidado com as crianças e os adolescentes com relação a abuso e exploração sexual desse público, que é tão importante. Eles são o futuro da nossa nação, a gente precisa cuidar deles hoje para que a gente possa ter melhores cidadãos no futuro. E hoje a gente vai receber a psicóloga Ana Virgínia, que vai falar sobre esse assunto. Ela já trabalha com isso e ela vai se apresentar um pouquinho. Quero falar para vocês também que hoje a gente está contando com a parceria da internet Linknet, a melhor internet da região. Aninha, se apresente para o pessoal. Olá pessoal, meu nome é Ana Virgínia, sou psicóloga e estou no momento trabalhando no CAPS aqui da cidade, executando o Centro de Atendimento à Violência Infantil, que no caso é os atendimentos psicológicos voltados às crianças e adolescentes vítimas de violência. No último dia 18 de maio, todo ano, né, é comemorado, é lembrado, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por que 18 de maio? Esse dia é marcado pela violência sofrida por uma menina chamada Araceli Crespo. Ela tinha 8 anos de idade. Ela foi sequestrada, violentada e assassinada no dia 18 de maio de 1973. Então, todo ano, no dia 18 de maio, ocorre todo um evento de cunho nacional relacionado, referente a essa temática. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse assunto, trazendo orientações para os pais, orientações para os responsáveis, para as pessoas que representam essas crianças e também para essas crianças. Nosso maior público não é infantil, é adulto, e vai ser de grande importância ter esse tema hoje falado aqui pela psicóloga Ana Virgínia. Eu quero pedir licença para chamar ela de Aninha, porque a gente já se conhece de outros momentos, a gente já trabalhou junto. Hoje ela é minha colega de profissão, mas eu não consigo chamar ela de Ana. Eu posso te chamar de Aninha? Com certeza. Então, Aninha, para a gente começar, como que a gente pode identificar a violência contra crianças e adolescentes? Primeiro, é importante que a gente saiba identificar, saiba proteger, saiba que protegendo essas crianças, né, a gente está poupando essas crianças de viver alguns prejuízos no seu desenvolvimento pessoal. E aí é importante que nós nos conscientizamos, né, para que podemos proteger ainda mais essas crianças. A violência sexual, a violência contra a criança, ela acontece de diversas formas. Então, existem alguns termos que a gente precisa ter clareza disso para que a gente consiga identificar, né, o que está acontecendo com aquela criança, com o adolescente, se é um caso de abuso, de exploração. Então, é preciso que a gente conheça para que nós possamos realizar algumas ações que são necessárias diante dessas situações. Então aí, vamos lá, Aninha, esclarecer um pouquinho esses termos, né? Dentro desse assunto, violência contra crianças e adolescentes, a gente tem o termo violência, temos o termo abuso, exploração, estupro virtual, né? Vamos clarear um pouquinho e esclarecer para o pessoal entender melhor o que cada termo pode trazer, né? Significa. Certo, para a gente iniciar, né, a gente parte da ideia de que a violência é que abarca todos esses outros termos. Então, a violência, o termo violência, ele tem relação ao uso da força física ou a coação moral da criança e do adolescente nesse contexto. Então, seria qualquer tipo de ação, né, que tivesse um cunho violento, um cunho de agressão física, né, de coação moral em que a criança não consegue se expor, se expressar, se comunicar ou deixar claro que aquela violência está acontecendo. Então, a violência sexual é uma das formas de violência contra a criança
que acontece com o uso da sexualidade da criança, o uso da intimidade, né? Com partes íntimas que envolve o íntimo daquela pessoa. O termo abuso, por exemplo, é usado diante dos vários tipos de violência que podem ser causados àquela criança. Então, pode ser o sexo não autorizado, né? Sexo oral, pornografia, então todos os tipos de atos sexuais, atos que se direcionem para o uso da sexualidade daquela criança é considerado abuso. E o termo exploração seria o uso da sexualidade infantil com o objetivo de ter recursos financeiros. Então, seria a pornografia, né, a divulgação e a venda de fotos de crianças, das partes íntimas de crianças. Então, o objetivo maior da exploração é usar o corpo da criança para obter dinheiro em troca, receber algum benefício em troca. E quando a gente fala em estupro, seria o nível mais grave, considerado mais grave, de uma violência contra a criança, uma violência sexual contra a criança e adolescente. Então é importante que quando a gente fala o nome criança, a gente está se referindo tanto a criança e adolescente, para que a gente não tenha sempre que repetir isso, né? Certo. Mas o estupro, ele se configura como um ato de violência que acontece sem o consentimento da outra pessoa. Então o estupro, ele acontece com qualquer pessoa, mas quando a gente fala em estupro de vulnerável, por exemplo, são as pessoas que têm idade menores de 14 anos, até 14 anos. Ô Aninha, e com relação a esse estupro de vulnerável, ele precisa acontecer só se for, é considerado estupro só se for contra, ou mesmo se a pessoa, se for com consentimento daquele menor, daquele adolescente, também é considerado estupro? Então, isso é bem importante que a gente tenha conhecimento, porque mesmo que haja o consentimento da criança para aquele ato sexual ou algum tipo de ação, né, que tenha um interesse sexual, se configura como estupro de vulnerável. Então, mesmo que os pais permitam um namoro entre dois adolescentes menores de 14 anos, ou se um adolescente com 14 anos namora uma pessoa com 18, 20 anos, isso sim é entendido como um estupro de vulnerável e as pessoas que estão envolvidas respondem pelo ato, né? Pela aquela relação, por aquilo que está existindo. Então, todos que colaboram com aquilo respondem por esse crime, que é considerado um crime. Ô Aninha, ficou ainda um pouquinho uma dúvida para mim. Se também for um outro adolescente se envolvendo com uma menina ou também adolescente, menor de 14 anos, dois menores de 14 anos, também é considerado estupro de vulnerável? Sim, eles são vítimas e autores da violência. É considerado um estupro de vulnerável, mesmo envolvendo dois adolescentes com até 14 anos. Sim, é considerado estupro de vulnerável. E os responsáveis são os pais? Quem convive com a criança, quem permite aquilo acontecer, são responsáveis também por aquilo. Certo. Aninha, Sem falar um pouquinho, né, do estupro virtual. Falar um pouquinho do estupro virtual, que é uma terminologia nova, né, vivendo nesse momento de pandemia. Então isso tem acontecido bastante, quando as pessoas utilizam das redes sociais, das mídias sociais para divulgar, por exemplo, fotos íntimas de alguém, criar uma página no Facebook, no Instagram e divulga fotos íntimas. Então não necessariamente precisa ter o contato físico para que aquilo seja considerado um estupro, mas mesmo que tenha essa distância, seja por meio virtual, é considerado um estupro também. Aninha, quais seriam os comportamentos que dá indício, né, de que a criança possa estar sofrendo abuso? As crianças apresentam sintomas, sinais de que algo está acontecendo. Então, as crianças, elas podem recusar contato físico, afetivo com algum familiar que antes eles tinham esse contato.
pode mostrar, né, demonstrar no corpo marcas roxas de alguma força física que alguém fez aquilo com eles, né? Maus tratos e aquilo fica visto, porque aí é contra a vontade daquela pessoa. Muitas vezes as crianças têm dificuldade no sono, têm uma regressão no desenvolvimento infantil, então eles voltam a fazer xixi na cama, por exemplo. Tem dificuldade de se expor, de colocar suas ideias, de se expressar. Ficam mais silenciosas, as crianças tendem a ficar mais silenciosas porque acham que aquilo não pode ser falado, não pode ser comentado, as pessoas não vão entender, foi algo errado. Então, mesmo que elas apresentem esses sinais, isso não significa que em todo caso aconteceu um abuso, aconteceu alguma violência sexual. Mas é preciso que seja investigado, porque quanto mais cedo a gente descobre, mais fácil de prevenir alguns prejuízos e alguns traumas relacionados àquele momento é possível de ser feito. Afeta bastante também o rendimento escolar, né, Aninha? Isso, as crianças acabam demonstrando de alguma forma, né? Em casa, na relação com os pais, na escola, elas acabam demonstrando que alguma coisa não está certa, que alguma coisa de errado aconteceu, então é por isso que precisa ser investigado. Porque também, assim, muitas vezes a criança é ameaçada, né, pela pessoa que pratica o abuso, né, com aquela criança, e muitas vezes ela tem medo de falar, ela fica guardando aquilo. Então, vem esses sinais através justamente dos comportamentos. Exatamente. Né? E como elas tendem a ficar mais silenciosas, então fica mais difícil de descobrir se isso aconteceu. Então é preciso sempre educar essas crianças para falar quais são as partes do corpo que pode tocar, que não pode tocar, quem pode tocar nas partes íntimas, né? Porque a gente precisa ensinar que os adultos de confiança precisam tocar para higienizar, para cuidar disso, mas é preciso orientar para que, se caso algo aconteça, as crianças tenham alguém de confiança para contar. Aninha, existe uma faixa etária que costuma acontecer de maior ocorrência, né, de abuso sexual? Sim, na verdade a gente acha que pela quantidade de casos que acontece, não tem uma faixa etária específica, né? Mas segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 58% das vítimas elas têm até 13 anos. Então é preocupante, né? Porque a gente precisa ensinar o quanto antes essas crianças a se protegerem. E aí, o que chama atenção é que 18% desses casos ocorrem em crianças entre 5 a 9 anos e 11% são crianças de 0 a 4 anos. Então é um quantitativo considerável. A gente precisa se dedicar, estar atento para essas situações de violência e procurar proteger essas crianças. Legal. Com relação às pessoas que praticam o abuso sexual, né, ao abusador, existe um perfil que a gente possa identificar que costuma, né, ser o abusador? Existe um perfil para isso? Não existe um perfil específico, né? Não é sempre o padrasto, um vizinho, não existe um perfil específico. Mas 85% dos casos ocorre com pessoas conhecidas. Então, pode ser um pai, um padrasto, a mãe, um professor, um vizinho, qualquer pessoa que tenha vínculo e conhecimento daquela criança, que seja próximo, pode ter essa questão da violência, né, do abuso, da exploração dessas crianças. É onde está o maior perigo, eu acho, sabe? Eu acredito, porque são pessoas de confiança, né, daquela criança, alguém que ela tem como uma pessoa que representa algo, que tem um vínculo afetivo de alguma forma. E a criança que não tem, né, uma maturidade ainda muito grande, pode até se confundir naquilo ali, achar que possa ser normal a forma que aquela pessoa está tratando ela ou agindo com ela. Por isso, tão importante a gente estar conversando e os familiares, os responsáveis, ter consciência, ter noção disso e orientar seus filhos. O programa, né, ele tem um cunho assim de você aprender um pouquinho sobre gerenciamento pessoal, e a nossa preocupação aqui é de pensar que se a gente
trabalha com essa criança hoje, previne isso hoje, cuida da saúde mental das nossas crianças e adolescentes hoje, eles vão ter uma vida futura mais saudável, né? Vão ter comportamentos mais adequados, eles vão conseguir ter uma vida profissional mais bem sucedida, mais bem realizados, porque eles foram educados, criados com mais saúde mental, com mais saúde emocional. Não é, Aninha? Isso. E aí, quando a gente fala que é 85%, isso a gente precisa dar muita atenção, porque acontece muito, os índices são altos e a gente precisa prevenir que isso pare de acontecer. Porque quando a gente vivencia, né, algum evento traumático, aquilo vai repercutir na nossa vida e se não for cuidado, se não for visto, tende a repercutir mais negativamente. Então é preciso que a gente olhe, é preciso que a gente proteja, é preciso que a gente faça alguma coisa diante disso. Isso. Agora, nessa pandemia, as crianças elas estiveram mais assim dentro de casa, né? Crianças e adolescentes, porque precisaram estudar em casa de forma remota, então ficaram mais em casa. Tem algum estudo, alguma pesquisa que mostra que se nessa pandemia, nesse momento, aumentou os casos de abuso sexual contra as crianças, Aninha? Assim, a gente parte da ideia de que a gente não saiu da pandemia, né? Nós estamos ainda nesse momento difícil. Então, os estudos que foram feitos até agora indicam que sim, que aumentaram os índices, que tem acontecido mais casos de violência contra criança e adolescente. Então, por que isso está acontecendo, né? Porque algumas crianças tiveram seus canais de comunicação rompidos, como professores, colegas de classe, né, para poder se comunicar, para poder falar alguma coisa que está acontecendo, alguma dificuldade, alguma violência que vivenciou, ou descobrir o que foi aquilo que foi vivenciado, porque alguns não sabem o que é violência. Então, sim, tem aumentado e isso causa bastante preocupação, porque já eram altos índices e aí com a pandemia acabou aumentando, mas aí a gente pode ajudar de alguma forma, né? Nós podemos fazer algo diferente diante disso. Isso. Nesse sentido, né, de como a gente pode orientar para essa ajuda, como os familiares, os responsáveis e o profissional, né, pode agir, como ele deve agir quando uma criança comunica, quando a criança expressa que isso está acontecendo com ela. Né? Quando uma criança chega para o pai ou para a mãe ou para um professor e diz que está sendo abusada, claro que não dessa forma, ela vai dizer do jeitinho dela, né? Vai expressar isso do jeitinho dela. Como é que deve ser a ação desse responsável ou do profissional com essa criança, para que não cause mais traumas, né? Para que não cause mais transtornos para ela? Veja só, é importante que a gente ouça aquilo que a criança tem para dizer. Então, quando ela começar a contar, que a gente esteja disponível para ouvir o que ela quer falar. Não interromper, né? Deixar ela falar livremente aquilo que aconteceu e não questionar muito, porque pode fazer reviver aqueles momentos e trazer recordações negativas. Então, é preciso estar disponível para ouvir. E ser uma pessoa de confiança, demonstrar que você está ali para apoiar aquela criança e que vai resolver de alguma forma aquele problema. Então, ouvindo aquilo, alguns procedimentos precisam ser feitos. É importante que nós entrarmos em contato com o Conselho Tutelar da cidade, né, onde a criança reside, para comunicar que aquela violência aconteceu. Depois disso, algumas crianças passam por testes de infecções sexualmente transmissíveis para descobrir se adquiriu algum adoecimento, né? HIV, sífilis, que são doenças sexualmente transmissíveis e que precisam ser cuidadas. Logo após, algumas crianças são encaminhadas para acompanhamento psicológico, para o acompanhamento de fato daquela situação de violência, para que sejam minimizados os prejuízos no desenvolvimento daquela criança. Certo. Aí, no caso, Aninha, sendo constatado, né, que aquela criança sofreu abuso, confirmando aquela situação,
de acordo com a sua experiência, com seus estudos, como é que ocorre a intervenção clínica, né, nessas situações? É interessante que as crianças elas acabam chegando bem fragilizadas, né? E aí, diante disso, o acompanhamento psicológico é para fortalecer aquela criança. Entendendo que o que aconteceu não é culpa da criança, né? Porque algumas chegam se sentindo culpadas, se sentindo que provocaram aquela situação. Então, os objetivos dos atendimentos, de fato, é melhorar a autonomia daquela criança, a independência, a capacidade de lidar com conflitos, de resolver problemas, de entender que aquela situação, aquele evento traumático aconteceu, né? Não é possível modificar aquilo, mas é possível fazer daquilo algo diferente, né? É possível fazer daquilo uma situação que consegue falar, mas não incomoda tanto. Então, depois de alguns atendimentos, de um acompanhamento, da consciência de alguns atos que aconteceram, que as crianças vão desenvolvendo a independência, a autonomia, a melhor autoestima, uma melhor capacidade de resolver problemas, conflitos, se comunicar melhor, expressar melhor os seus sentimentos, suas emoções. Então, é esse, de fato, o acompanhamento com essas crianças, o acompanhamento psicológico. Isso aí. Diante de tudo que a gente está conversando aqui, eu acredito, assim, que o mais importante, né, para que toda a sociedade tenha consciência, sensibilidade de agir, trabalhar na prevenção, né? E que orientações você pode estar trazendo para essa questão de como prevenir? Certo. É importante que a gente saiba diferenciar as formas de violência que acontecem, o que é que inclui a criança e adolescente, quais são as principais formas de violência, quais são os principais sinais, né, de risco, sinais de que aquilo aconteceu, para que possamos identificar com mais rapidez, para que os prejuízos sejam minimizados, ensinar as crianças o que é uma violência sexual, o que pode ser um ato de violência, como evitar aquele ato de violência, a quem contar, com quem contar, né, diante daquela situação, falar com a pessoa de confiança, né, expressar aquilo, se caso acontecer, e sempre fortalecer e educar essas crianças para que elas consigam identificar, porque nós sabemos daquilo, quando nós sabemos, a gente consegue transmitir para uma criança, para um adolescente que tenha maior dificuldade de entender esses termos mais difíceis, mas quando a gente consegue explicar, elas conseguem entender e conseguem se prevenir, se protegerem também. Aninha, fala um pouquinho mais assim, você falou que foi implantado, né, agora há pouco, esse serviço de cuidado a crianças que sofrem violência. Fala um pouquinho sobre esse serviço, onde é que ele está funcionando, certo, como é os atendimentos, aonde é que está atendendo, para que o pessoal possa conhecer. Certo. O CAV, né, que é o Centro de Atendimento à Violência Infantil, ele funciona no CAPS da cidade de Palmares. Faz o acompanhamento psicológico de crianças vítimas de violência, assim como faz a testagem para saber se acontece, se tem algum adoecimento vinculado ao ato de violência que aconteceu, mas é feito um acompanhamento psicológico, a escuta dos familiares, um cuidado junto com o conselho tutelar. Então existe um acompanhamento multissetorial, intersetorial daquela criança. Funciona no CAPS daqui da cidade de Palmares. Então é isso. A gente tem o serviço aqui na cidade, agora mais específico ainda, né, para esse público. Então, é importantíssimo a gente procurar essa ajuda. Não se omitam, não escondam, não fujam, né? Infelizmente, os casos ainda chegam poucos, não é isso, Aninha? E a gente sabe que o número é muito maior, mas ainda fica lá entre as quatro paredes, né? Isso, da casa. Silenciado, né? Fica silenciado. Existe um temor, existe o medo da exposição, existem vários fatores que levam, né, a guardar isso. Mas que fique bem claro que você cuidando da saúde mental dessa criança, desse adolescente,
né, ele vai ter uma vida muito melhor, vai ter uma qualidade de vida muito melhor. A gente não pode fechar os olhos para os cuidados, né, com esse público, porque eles são extremamente importantes para nosso futuro, para a nossa nação, né? E a gente vai encerrando. Quero agradecer a Aninha pela presença, dizer que se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, sugere outros temas que a gente possa estar trazendo para você, né? Que você queira saber mais sobre tal determinado assunto. Traz aí as sugestões que a gente vai agradecer muito. Queremos também agradecer a parceria da internet Linknet. E, Aninha, você quer se despedir? Queria agradecer a participação no programa, né, esclarecendo um tema que é bem importante e falando que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso e ensinar os outros, proteger as crianças. Então é sempre importante nós falarmos sobre isso. Então a minha presença aqui junto, né, com Iris, para que a gente possa falar sobre isso é muito importante e que a gente continue, né, nessa tentativa de proteger o maior número de crianças que a gente consegue. Obrigada.